Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Graziela e a gente vai estudar a primeira parte da tabela periódica, esse instrumento de extrema importância, principalmente para os químicos, mas também em diversas áreas da ciência. Então, vamos falar um pouco sobre a lei periódica, que diz o seguinte, que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. A gente sabe, já viu anteriormente, que a tabela periódica ela é organizada principalmente em famílias, e essas famílias dizem respeito às similaridades químicas de cada elemento. Então, na tabela periódica, os elementos estão arranjados horizontalmente em sequência numérica, e essa sequência numérica ela diz respeito aos seus números atômicos. O número atômico ele nada mais é do que um número de prótons que cada substância química, que cada elemento químico possui no seu núcleo. Então, o resultado disso aparece 7 linhas horizontais, também chamadas de períodos. Então, a tabela periódica ela é composta por 7 períodos. Aqui eu tenho uma tabela periódica simplificada, e essa tabela periódica, ela possui apenas em cima de cada símbolo o número atômico. Então, eu tenho o númerozinho em cima, que é o número atômico, ou o número de prótons, e eu tenho a simbologia química, que simboliza cada elemento químico. É importante nessa tabela simplificada, eu trouxe ela mais simples, para vocês verem que o número atômico está em ordem crescente de acordo com as linhas ou períodos. Então, a gente vê ali o H, 1, hélio, 2, lítio, 3, berílio, 4, boro, 5, carbono, 6, nitrogênio, 7, oxigênio, 8, flúor, 9 e neônio, 10. E a gente pode perceber que essa numeração, de números atômicos, elas continuam em ordem crescente por toda a tabela periódica, sem exceções. Mas aí vocês podem se perguntar, professora, olha só que coisa estranha que eu tenho ali no número 55, 56 e pula direto por 72, 73. A mesma coisa embaixo, 87, 88 e pula para 104, 105. Na verdade, não pulam. Observem aqui essas duas linhas embaixo na tabela periódica. Esses aqui são os chamados elementos de transição interna. Então, logo depois do bário, na verdade, reparem, 56, a tabela continua ali embaixo, 57 com lantânio e terminando ali no número 71 para continuar no HF72. Então, na verdade, é como se essa partezinha de baixo fosse uma extensão ali de cima. A mesma coisa acontece ali, no 88, no rádio. Ele continua no actinídeo ali, 89. AC, continua no AC 89. Indo até o LR 103 e continuando ali no RF 104. Então, reparem que a ordem numérica, ordem do número atômico, ela vai ser sempre seguida. Esses elementos químicos, como a gente viu a simbologia lá atrás, eles são representados sempre por letras maiúsculas ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Eles nunca iniciam com uma letra minúscula. Então, é um grande erro você representar um elemento químico por uma letra minúscula. Ou mesmo você colocar duas letras maiúsculas, porque o correto é uma letra maiúscula e uma letra minúscula, certo? Alguns símbolos eles são mais óbvios, da gente decorar o nome, como por exemplo, hidrogênio, que é o símbolo H, Ne, que é um neônio, que já tem uma lógica aqui, mas alguns símbolos eles não têm nada a ver com o nome, porque na verdade eles são símbolos de origem latina. Por exemplo, vocês vão ver
em português, sódio, em latim é nátrium e o símbolo dele é Na. Ele vai estar logo abaixo do hidrogênio lá, vocês vão ver. Potássio, o símbolo dele é K, mas por quê? Porque vem de cálium. Enxofre, o símbolo dele é S, mas por que enxofre não tem nada a ver com S? Na verdade, esse nome vem do latim sulfur. Fósforo é P, porque vem do pH do fósforos, do latim. E ouro, AU, porque vem do latim auro. Então, nem todos eles têm um nome, né? Um símbolo lógico. Então, aqui a gente tem a simbologia química e logo abaixo o nome. Reparem, por exemplo, ali para o hidrogênio, símbolo H, nome hidrogênio. Em cima nós temos o número atômico e embaixo a massa desse elemento químico. Vamos analisar o que foi dito no slide passado. Reparem que todo elemento químico ele vai ser uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Vamos analisar aqui o ferro. No ferro eu tenho o F maiúsculo e o E minúsculo. O cobalto, CO, C maiúsculo e o O minúsculo. E se no caso do cobalto, CO é o símbolo do cobalto. Se vocês colocarem C maiúsculo e O maiúsculo, eu estou indicando que esse C maiúsculo significa o símbolo do carbono. E esse O, símbolo do oxigênio. Por isso, a gente diz que um elemento químico ele é representado por ou uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula, uma letra minúscula. Não escrevam nunca as duas letras maiúsculas. Isso é muito importante. Aí vocês vão perguntar também, professora, olha só o tamanho dessa tabela periódica. Eu preciso realmente memorizar todos esses símbolos químicos? A resposta é sim e não, mas na verdade não. Para a maior parte deles, vocês já vão saber, né, de cabeça. O mais importante são esses elementos aqui, que são os elementos representativos, que são os de maior importância que se memorize, tá? Que vocês vão ver que vai ser da família 1 à família 8, 1A a 8A, que são os elementos representativos. E esses são os mais importantes. Por que é importante a gente lembrar um nome? Porque muitas vezes as tabelas periódicas elas podem aparecer dessa forma para vocês. E, por exemplo, eu venho e pergunto para vocês, e aí cai uma questão em alguma prova para vocês a respeito do potássio. E tem todos os dados do potássio aqui. Só que se eu não souber que o potássio é K, então de nada adianta a tabela periódica. Porque, na verdade, a tabela periódica nada mais é do que um instrumento de consulta. E se você não tiver subsídios, se você não tiver o conhecimento mínimo para conseguir acessá-la, ela não vai servir de muita coisa para vocês. Vamos falar, então, um pouco sobre os períodos e famílias. Então, a tabela periódica, como a gente já tinha visto, ela tem 7 linhas horizontais, que a gente vai chamar de período. Então, aqui eu tenho o primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Professor, esses dois estão incluídos ali em cima, como eu já tinha explicado para vocês anteriormente. E as famílias? Então, são as colunas da tabela periódica. A gente tem aqui a primeira coluna, são a família dos metais alcalinos. Nessa família, os elementos eles são metais que
eles tendem a reagir e a formar bases. A segunda família, nós temos a família dos metais alcalinos terrosos, que também são metais e também tendem a formar bases. A terceira família, a família do boro, família 3A, né? Família 14 ou 4A, que é a família do carbono. Família 15 ou 5A, que é a família do nitrogênio. Família 16 ou 6A, que é a família dos calcogênios. Família 17 ou 7A, família dos halogênios. Família 18, 8A ou mesmo família 0, que é a família dos gases nobres. Esses elementos eles são de grande importância porque eles são elementos que não tendem a reagir com nenhum outro elemento, não tem essa tendência. Os elementos da família dos gases nobres, eles tendem a existir de forma isolada e não têm reatividade, ou seja, monoatômicos. O hélio sozinho, o neônio sozinho, e eles não tendem a formar moléculas, ou seja, não tendem a se ligar com os outros compostos. Eles são bem nobres mesmo, eles não têm essa tendência de reatividade que os outros elementos da tabela periódica têm. Uma outra coisa bem interessante que cabe a gente ressaltar, por exemplo, uma classificação periódica muito importante, parte acerca do urânio. O urânio está aqui, ó, de número 92. Deixa eu circular elezinho aqui. Esse elemento, o urânio, ele é o último elemento natural da tabela periódica. E existe uma outra classificação que é a respeito dos elementos cisurânicos e os transurânicos. Os cisurânicos, eles são elementos artificiais que apresentam um número atômico menor do que 92. Nós temos aqui o urânio e os elementos com um número atômico menor do que 92 e são artificiais, eles são considerados cisurânicos. A gente tem eles aqui, ó, o tecnécio, o de menor número atômico, que é sintético. Temos também o astato, o frâncio, e o bromécio. Todos esses elementos com Z, né, o número atômico abaixo de 92, que são artificiais, são chamados cisurânicos. E os transurânicos são todos que são artificiais com número atômico maior do que 92, que são todos esses daqui e todos esses daqui, ou seja, o de número atômico de 93, incluindo 93, em diante. Além disso, todos esses elementos eles também são radioativos. A partir do bismuto, todos os elementos com um número atômico maior do que 83, eles vão ser radioativos. Então, alguns dados importantes a saber da tabela periódica. Só existem dois elementos químicos líquidos, que são o mercúrio, que vocês já devem ter visto nos termômetros. Inclusive, esse líquido aí, o mercúrio, é extremamente tóxico. Tem que tomar muito cuidado para ter um descarte correto caso um termômetro de mercúrio venha quebrar. Temos também o elemento químico bromo, que também é líquido. Outra coisa importante a saber, são gases, todos os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Além disso, o elemento químico cloro, nitrogênio, oxigênio, flúor e hidrogênio, eles são gases. Todos os demais elementos da tabela
periódica vão ser sólidos a temperatura ambiente. E a questão dos cisurânicos, para que vocês possam dar mais uma olhada aí, são aqueles elementos artificiais com número atômico menor do que 92, que é o número do urânio. O urânio é o natural, que é encontrado na natureza. Os demais são pouco encontrados ou quase não são encontrados na natureza, eles são mais artificiais. E os transurânicos são todos artificiais com número atômico maior do que 92. E a respeito dos elementos radioativos, do bismuto em diante, todos os elementos conhecidos são naturalmente radioativos. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só mandar para mim aqui que o mais breve possível eu respondo. Então, por hoje é só e até a próxima aula.